Boa noite. Vamos começar? Isso. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês neste dia tão estranho que foi a nossa cidade, né? Calor, dilúvio, frio. Agora, não sei como é que está ainda. Só amanhã a gente vai saber o que aconteceu hoje. Em nome do presidente, do Dr. Geraldo, eu queria agradecê-los e dar as boas-vindas aos nossos palestrantes que vieram de longe, né? Quem nos trouxe o nome dos palestrantes foi o Dr. Ariel, juiz de Foz do Iguaçu, já conhece de longa data o trabalho deles e nos trouxe um currículo maravilhoso e a gente falou assim, tem que ser, né? Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair daqui muito maior do que entrou. Porque nós vamos ter duas pessoas com muita experiência nos falando sobre saúde emocional. A gente tem o Dr. Júlio César Nogueira Dutra, ele é médico, psiquiatra, especialista em psiquiatria, com título pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e é vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. E temos também a doutora Liane Darras Jorge de Souza, ela é psicóloga clínica e experimental, e ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Médica e Comportamental. Então, são pessoas de grande relevância dentro das suas áreas, e eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma noite muito importante. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Quer que apague? Liane, você quer que apague a luz? Tem como abaixar a luz só daqui? Se não, tranquilo. Tá bom. Então, vou só me apresentar rapidamente. Eu sou a Liane Darras, eu moro em São Paulo, mas o sotaque é paraense. E a BPMC Comunidade é um projeto da nossa associação de levar o que os psicólogos analistas do comportamento sabem, conhecem e desenvolvem em termos de pesquisa, de atuação e de formação para outros profissionais, ou para leigos, para comunidades leigas. Então, por isso o nome é BPMC Comunidade. A coordenadora desse grande trabalho é a Catarina, está aqui com a gente. Ela que juntou eu e o Júlio nesse trabalho conjunto da BPMC com a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, muito boa noite para vocês. E eu vou passar a palavra para o Dr. Júlio, que vai iniciar a nossa fala. Boa noite a todos, a todas. Satisfação estar aqui em Curitiba hoje, com vocês, feliz. Quero agradecer de antemão a Catarine, que fez essa junção da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com a Associação Brasileira de Psicologia, né, e Medicina Comportamental, representada pela Liane. Segundo momento esse ano que nós estamos juntos, não nos conhecíamos antes, e ela, com todo o carinho e respeito pela Associação Paranaense de Psiquiatria, a qual eu represento também, esteve conosco em Foz do Iguaçu, em agosto, no maior evento científico da psiquiatria do estado do Paraná, que foi a Jornada Paranaense de Psiquiatria. E graças a Caterine que nos trouxe essa preciosidade, uma pessoa do gabarito dela, fazendo pós-doc, terminando o seu pós-doc agora, né, em São Paulo. A gente fica muito contente de estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje um pouquinho, eu vou falar primeiro, rapidinho, e depois nós vamos falar também, vamos passar a palavra para a Liane, para ela fazer a complementação. Tema suicídio, um tema conflitante, um tema que chama a atenção das pessoas e que muitas vezes não é explorado, não é falado, não é dito, né, nesse mundo de hoje. E nós vamos explicar as razões do porquê disso. Então, nós sabemos que, em 2012, 804 mil pessoas morreram no mundo devido ao suicídio. Isso é um dado, 804 mil pessoas. Nós sabemos que, em 2020, a previsão já ultrapassa a casa do 1,5 milhão de pessoas que vão padecer por esse mal. Cada suicídio tem um sério impacto em pelo menos 60 pessoas. E aí vocês dizem como? Quando ocorre um suicídio,
60 pessoas ao redor dessa pessoa que se suicidou, elas têm algum impacto emocional. Isso gera um conflito, um gasto e um desperdício de vida de 60 pessoas sofrendo. Então, vocês imaginem que essas pessoas iniciam procurando ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, necessitam de remédios muitas vezes, procuram assistência social, procuram as UPAs, procuram os médicos clínicos, muitas vezes com sintomas somatoformes, sintomas que não são adequados, que são mentais, mas estão ali clinicamente aparecendo. São pessoas que sofrem. Eu costumo, a cada suicídio que acontece na região, ter também um acesso dessas pessoas ao redor, os parentes, e muitas vezes apenas conhecidos dessas pessoas que morrem, eles vêm até o consultório desesperados, com medo, apreensão, angústia, né? Isso é o resultado de um suicídio. Então imagine 60 pessoas ao redor de um só. É a segunda causa de morte em jovens dos 15 aos 29 anos de idade. E isso ninguém fala. Nós sabemos também que nas mulheres é a principal causa de mortalidade entre os 15 aos 19 anos. A principal causa de morte entre os 15 aos 29 anos. 90% das vítimas apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico. E aí depois nós vamos falar sobre os transtornos psiquiátricos, mas a depressão em si é a maior e a mais responsável por todas. E por que falar sobre suicídio? Por que nós devemos falar sobre suicídio? Aqui passou. Aqui passou. Aqui está passando. Lá não. Bloqueou. Passou? Vamos lá. Por que falar sobre suicídio? Então, motivos, já temos alguns, e tem alguns outros, né? Então, todos os anos, registram-se cerca de 10 mil, já passou, 11 mil. 11 mil casos de suicídio no Brasil e mais 800 mil no mundo, certo? No Brasil, a cada dia, pelo menos 32 pessoas morrem devido ao suicídio. Esse número é superior às mortes diárias da AIDS e também a maioria dos tipos de câncer. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo. A cada 40 segundos. E a cada 3 segundos, alguém tenta o suicídio no mundo. Será que nós não devemos falar abertamente sobre isso? O número de vidas perdidas para o suicídio já ultrapassa o número de mortes decorrentes de todos os homicídios e de todas as guerras mundiais combinadas. Então é bem relevante. Passou, né? Não passou também? Demora um segundo? Sem problemas. Vamos ver se vai aparecer lá na tela. Aí é que está. Como falar e como se deve se comportar diante desse tema. E por que a sociedade, por que vocês têm que escutar esse assunto, por que nas escolas muitas vezes tem que escutar os professores, todas as pessoas de bem que estão preocupadas com o próximo têm que escutar. E é uma forma de se falar sobre o assunto sem ser um assunto alarmante, sem ser desesperador, sem ser aquele bombardeio de informação. Nós vamos passar um exemplo aqui. Deixa eu ver... Nos próximos 2 anos, a depressão é a doença que mais vai afastar as pessoas do trabalho. Atualmente, o Brasil é o país que mais apresenta casos da doença entre os países da América Latina. É uma doença que está aí, ela está na genética das pessoas, ela está presente no dia a dia das pessoas. Esse nosso cotidiano, hoje em dia, olhar para a tela do celular, não olhar para o próximo, afasta as pessoas uma das outras. Esse lado sentimental, esse lado emocional, essa carência emocional que as pessoas sentem hoje em dia, elas levam a essa aproximação com as doenças mentais. Por isso que elas se destacam mais no dia a dia. Hoje a gente sabe que a cada 3 segundos alguém tenta o suicídio no mundo. E nós sabemos que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. Mesmo assim, com esse crescimento de 12% no Brasil, a gente sabe que o suicídio é muito maior, porque ele é subnotificado. Muitas vezes alguém cai do prédio, tropeça na rua, e não é bem assim. Às vezes a gente sabe que o suicídio, ele vem, ele está aí, está presente na sociedade e tem que ser prevenido. Por que a gente destacou esse vídeo e colocou se eu podia falar aqui ao vivo?
para demonstrar para vocês que a mídia hoje em dia, o jornalismo, já está falando sobre o assunto. Mas essa é a forma que deve ser abordada. O problema é que muitas vezes o sensacionalismo para a venda, né, do jornal, para a venda da publicidade na TV, faz com que demonstrem lá o cara suicidado, com uma corda no pescoço, a família chorando do outro lado, para vender esse material. É isso que não pode acontecer. O que tem que acontecer é alarmar, é chamar a atenção da sociedade para esses dados e dizer, isso está presente na sociedade, está presente dentro da casa de cada um de nós. É um fantasminha que está aí rodeando. E é pego de surpresa, sempre de surpresa. Nós vamos falar sobre essa abordagem um pouquinho mais adiante, mas nesse slide vocês vão poder perceber que de cada 100 habitantes, 17 pensam ou já pensaram em se suicidar. 5 fazem planos para o suicídio, 3 tentam o suicídio e apenas 1 chega até o pronto-socorro. Então, de 100, 17 pensam, imagina, e 1 muitas vezes acaba conseguindo. Então não é uma coisa que está longe de nós. Eu sempre pergunto assim, quem não conhece alguém que se suicidou, ou conheceu, é óbvio, alguém que se suicidou, ou alguma família que perdeu alguém por suicídio? E nós somos programados para defender a vida? Aí é que está. Esse viés entre o que é normal, o que não é normal. E principalmente, nós somos programados, se começar a pegar fogo aqui, garanto para vocês que a maioria do povo sai correndo. É ou não é? Nós somos programados para nos defender. Se o assaltante vem, nós levantamos as mãos para o alto. Se ele quer nosso carro, nós descemos do carro. Nós não encaramos esse medo, nós nos afastamos. Se existe uma aglomeração, uma briga, e alguém puxa uma arma, todo mundo sai correndo. Isso é o normal, é o ser humano se defender. Mas, quando se perde esse sistema de proteção? Por que será que se perde esse sistema de proteção? E o que acontece quando se perde esse sistema de proteção? É porque a pessoa é fraca, não acredita em Deus, é frescura? É isso que a sociedade muitas vezes julga. É isso que nós escutamos todos os dias dos pacientes que envergonhados nos procuram, muitas vezes, dizendo o quê? Ah, doutor, porque minha mãe disse que isso é frescura, porque o meu primo falou que isso é falta de Deus. Bom, é frescura? É mito ou é verdade? Não é frescura. Quase todos os suicidas tinham uma doença mental. E muitas vezes essas doenças não são diagnosticadas, frequentemente elas não são tratadas ou não tratadas de acordo, né? E aqui, claro, não tratada de forma adequada. Então, essas 3 condições é que levam muitas vezes a pessoa, né, nesse quadro emocional ao suicídio. E isso também não é culpa só da sociedade. É culpa da parte médica, é culpa da parte psicológica, é culpa da saúde pública. Os transtornos psiquiátricos mais comuns, eles incluem a depressão, em primeiro lugar, o transtorno bipolar, alcoolismo, abuso de dependências de outras drogas e os transtornos de personalidade e esquizofrenia. O funcionamento do cérebro, ele vai se dar em 3 sentimentos. O intolerável, poxa, eu não tolero, eu não aguento. O inescapável, que é o sem saída. O que eu faço? Eu estou sem saída. E esse que é o interminável, é aquela dor que sobe, que realmente contempla toda a alma, bloqueia o cérebro e faz com que a pessoa se suicide. Naturalmente, esse cérebro vai ter uma distorção da percepção da realidade, com uma avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. E por que é tão difícil procurar um profissional de saúde, principalmente profissional de saúde mental? Por que é muito difícil? Tabus, preconceitos, mitos. E aí é que nós nos englobamos. Nós, psiquiatras e psicólogos, muitas vezes nós somos vistos com um olhar, sempre com um olhar de desconfiança, né? Por quê? Eu não preciso ir no psicólogo, eu não preciso ir no psiquiatra, eu não estou louco.
Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que você que está me indicando é que precisa. É assim que as pessoas, na maioria das vezes, analisam. Eu sempre falo que quando eu estudei lá na USP, o pessoal falava assim, terminava sexta-feira, 7 horas, 8 horas, vamos comer uma pizza hoje? Vamos sair, vamos comer uma pizza hoje? Muitos falavam assim, olha, não posso porque hoje é o dia da minha análise. Isso é estranho para nós. Isso é estranho. Por que análise? Porque mesmo estando bem, a pessoa passava periodicamente pelo psicólogo, pelo psiquiatra, para fazer uma abordagem psicológica, tentando interpretar se os seus pensamentos estavam de acordo com a realidade ou se eles podiam ser melhorados. Muitas vezes nós, psiquiatras, psicólogos, nós somos procurados como consultores. Eu atendo muito, muito, muito mesmo, né? Juízes, promotores, colegas médicos, estudantes, para fazer essa abordagem, tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida e da saúde mental. Eu sempre digo o seguinte, o pessoal vai no cardiologista todo ano, se preocupa com o coração, o pessoal vai para a academia fazer musculação, e para o teu cérebro, o que você faz? Aonde você quer ir? Se é aqui que comanda tudo, tudo sai daqui de dentro. Esse passo que eu estou dando agora, sai daqui de dentro. Esse cérebro está bom? Será que ele está bom? Mito ou verdade? Quem quer se matar não fala. Quem fala só quer chamar atenção. Isso é o que nós mais escutamos na sociedade nos dias de hoje. Em relação a chamar atenção. Que dó. Vítimas de suicídio que procuraram o serviço de atenção primária. 75% procuraram no ano de sua morte. E 45% procuraram no mês que se suicidaram. 100 casos de suicídio, 40% deles procuraram o médico na semana da sua morte. Será, e eu digo e agradeço a companhia do Dr. Tomás, que veio lá do norte do Paraná comigo, ele me acompanha. Ele é médico pediatra, ele me acompanha, ele entende da questão do suicídio e das doenças emocionais. Mas será que os nossos colegas médicos, muitas vezes, estão preparados? Não estão. Eles não aprenderam isso na faculdade. Viram muito superficialmente. Não era abordado isso. Hoje em dia está mais explícito. Por quê? E a doutora Márcia, que é psiquiatra, que nos acompanha aqui também, pode dizer. Porque dentro da USP, os alunos começaram em massa a se suicidar. Então se abriu um ambulatório para poder fazer uma prevenção desses alunos, para que eles tivessem acesso, pelo menos, a algum local para poder falar um pouco sobre isso. Agora, dentro da carreira da medicina, se está abrindo o foco, né, se está abrindo o leque para poder falar sobre essa doença que existe na sociedade e que até 2014 no Brasil era mais do que um tabu. 40% das pessoas que se matam procuraram um médico na semana de sua morte. Não tem alguma coisa errada? Quem quer mesmo se matar não dá sinais prévios? Será que não dá sinal nenhum? É mito. Quem quer mesmo se matar dá sinais claríssimos. 90% das pessoas que se suicidaram dão sinais claros. Quando não se sabe sobre os fatores que motivaram a morte auto-infligida de uma pessoa, dizem que não houve sinais prévios, mas sempre houve sinais prévios. E que sinais são esses? Conversar, escrever sobre a morte. Começar a falar sobre morte, escrever sobre morte. Tudo isso leva a nós termos aquela pulguinha atrás da orelha. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje interpretando. A pessoa que fala em morte, quero morrer, não tem mais por que viver. Atenção. Comprar armas de fogo. Sempre foi um sujeito pacato, começa agora a procurar armas de fogo, interpretar,
toda essa questão de armas. Atenção. Organizar demais a vida. Nós queremos que as pessoas se organizem, mas ela não precisa sair da noite para o dia dizendo, olha, Liane, você vai ficar com a casa da rua tal, você, Márcia, vai ficar com o carro. Poxa, peraí. A casa da praia vai ficar com o Dr. Tomás. Como assim? Prestem atenção. São todos sinais de alerta. Esse excesso também é doença. Visitar ou convidar pessoas para se despedir. Eu já recebi vários filhos trazendo os pais dizendo assim, o que me chamou a atenção, doutor, foi porque todo mundo que chega na casa dela, ela começa a se despedir. Olha, filhinha, tchau para você, se eu não te ver, a próxima vez que você vir aqui, querida, peraí, não é? Muitas vezes eles pedem para os filhos, me leve na casa de fulano, porque eu quero dar um abraço nele, eu vou me despedir dele, porque se eu morrer... Então, peraí, que pensamento de morte é esse? Nós não somos programados para pensar na morte. Nós temos que tentar viver intensamente e viver bem, sem pensar na morte. Engajamento em atividades de risco. Foi um sedentário a vida inteira e de uma hora para outra quer fazer paraquedismo. Espera aí, quer comprar moto, quer sair por aí. O que é que está acontecendo? Perdeu o medo do risco, perdeu o medo de morrer. Tudo isso acompanhado, claro, dos sentimentos, dos sintomas inerentes, né, que seria a desesperança, a raiva, o ódio, a angústia, a ansiedade e etc. E silenciar-se sobre ajudar as pessoas evita? Mito ou verdade? O efeito Werther. Esse efeito Werther é a ideia de que falar de suicídio pode inspirar ondas de casos por imitação. E aí que vem todo esse esquema que se perpetuou no mundo de não se falar sobre o suicídio. O nome vem do protagonista do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, publicado em 1774. Eu sempre pergunto, alguém já leu, já ouviu falar aqui de vocês sobre esse livro? Já? Olha só. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. E eu vou contar um pouquinho sobre esse livro. Em 1774, Goethe, lá no leste europeu, mais precisamente na cidade de Weimar, na Alemanha, ele publicou esse livro. E logo virou um best-seller em todo o leste europeu. O que aconteceu? Esse livro falava a história de um jovem que se apaixonou, mas não era correspondido. E acabou se suicidando. Conta a lenda que ele tinha uma jaqueta, você me corrige se eu estiver errado, uma jaqueta amarela, uma calça azul, era uma jaqueta azul com calça amarela, e rapidamente, em toda a Europa, os jovens começaram a se vestir dessa forma. E começou a ter uma onda de suicídio em todo aquele leste europeu, que até no Vaticano o Papa mandou queimar todos os livros. E esse livro foi abolido, foi retirado e foi suspenso na Europa para poder evitar. E dali saiu um preconceito que a gente carrega até hoje de não se poder falar sobre suicídio. E isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu vim do norte do Paraná, as meninas vieram de Foz do Iguaçu, a Liane veio de São Paulo, é para tentar alertar cada um de vocês sobre como falar e o porquê que tem que ser falado. Não existe diferença entre homens e mulheres em relação ao suicídio? Fiquem bem à vontade para levantar a mão aqueles que acham que as mulheres tentam o suicídio mais que os homens. As mulheres mais. Quem? Levanta a mão? Opa, 2. Eu vou contar, hein? Eu vou contar. Tem 3. Quem acha que os homens tentam mais que as mulheres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí. Meio a meio? As mulheres, elas tentam 4 vezes mais que os homens. Só que os homens,
eles conseguem a taxa de mortalidade 3 vezes mais. E quais são os fatores relevantes de tudo isso? A letalidade do método, o alcoolismo é maior nos homens, os homens têm mais força para puxar o gatilho, para a arma não... E isso é real. Tem mais força para tentar o enforcamento. Eles são mais resistentes em buscar ajuda. A mulher busca mais ajuda para tudo, né? Desde a parte estética até a parte mental, ela procura mais que o homem. Esse apoio social, as mulheres conversam mais que os homens sobre isso. O homem existe um machismo vinculado. Então a letalidade é maior nos homens, mas as mulheres tentam mais. E quem sobrevive a uma tentativa de suicídio, será que está livre do problema? Pacientes que tiveram tentativas prévias, 10 a 25 tentaram novamente no prazo de 1 ano. Quem teve uma tentativa, ele agora tem um risco 100 vezes maior do que a população em geral. E sabe-se que de 30% a 47% dos indivíduos que cometeram suicídio, eles tinham um histórico de tentativas anteriores. Dar especial atenção a uma pessoa que tentou se suicidar é uma das principais estratégias para se evitar, que é o que a Liane, na sequência, vai falar. O que tem que ficar claro aqui? Não é frescura, não é falta de Deus, é um processo que eu vou explicar daqui a pouco como que funciona, mas principalmente as pessoas que já tentaram o suicídio, 50% delas vão tentar novamente. Ter pensamento suicida em algum momento da vida pode ser normal? Vou perguntar para vocês. Normal? Ter pensamento suicida em algum momento da vida é normal? As estatísticas mostram nos adolescentes, e todos nós já fomos adolescentes, que 50% deles já pensaram em suicídio. E sabe o que é que eu sempre abordo? É isso. Quem já não teve a sensação de chegar no 13º andar, parar aqui e dar uma olhadinha lá para baixo, dar aquele friozinho na barriga e ter uma sensação, ai, parece que e se eu me jogar, imagina. Quem já não estava dirigindo um bom tempo e pensou assim, aquela carreta vindo, já imaginou se eu... Alguns sintomas são normais. Porque isso desperta o medo e aquela reação que se tem que ter com medo do que pode acontecer. E você volta à realidade. Porque o cérebro da gente não tem tanto controle assim. Então, não é 100%, mas 50% dos adolescentes, e nós todos já fomos adolescentes, porque os adultos já não falam sobre isso abertamente. Então, por isso que as estatísticas são nos adolescentes. E o comportamento suicida não é algo relacionado à genética? Não tem nada a ver com a genética? Suicídio é um problema com várias causas e está ligado a fatores psicológicos e biológicos. 30% a 50% dos pacientes com depressão que eles revelam que na família eles tiveram alguma história de suicídio. Eles tentaram o suicídio também. Automaticamente. Então, tem a ver, sim, com o cotidiano e tem a ver, sim, com a sua carga genética. É biológico e é psicológico. Nós temos que pensar que é uma doença igual àquela hipertensão que muitas vezes vocês trazem dos ancestrais, igual a diabetes que muitos tratam. E existe esse bloqueio químico, digamos assim, do cérebro, para que a pessoa perca a vontade de viver. E aquela dor na alma, terrível, constante, 24 horas por dia, que não sai do teu pensamento, faça com que você diga, eu tenho que tirar a vida para poder melhorar. Quem já teve crise de enxaqueca aqui? Isso é muito comum nos juízes. 2, 3, só? 4, 5, está aparecendo.
Imagina aquela dorzinha chata, eu também tenho. Muitas vezes eu perco alguns compromissos por causa daquela dorzinha chata insuportável. Você toma um remedinho e parece que não passa. Imagina essa dorzinha 100 vezes maior, 24 horas por dia. Essa é a dorzinha que o suicídio faz dentro do coração e da alma de cada um de nós. Mas será que daria para prevenir tudo isso? A Organização Mundial de Saúde calcula que em cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados. E quando a gente fala em evitar suicídio, a gente começa desse passo, de estar aqui hoje falando com vocês, para que vocês possam transmitir esse recado, para que vocês possam conhecer esses sintomas, essas características, e começarem a olhar um pouquinho mais para o ser humano que está ao redor de você. Eu sempre digo, para de olhar para o celular e olha para o lado. Olha para as pessoas que você trabalha, olha para os teus netos, para os teus filhos, olha para o teu colaborador da tua casa. Tenta interpretar essa pessoa. Porque ali é que está o problema. É quietinho. E quando vem, é devastador. Nós, da Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, nós fizemos uma campanha, que é o Setembro Amarelo. Em 2014, a ABP trouxe para o Brasil o Setembro Amarelo. E a gente fica muito feliz porque ele frutificou. E hoje ele se encontra já instalado na maioria dos estados, ou diria assim, na maioria das cidades do país. E o que nos chama a atenção? Que é uma campanha feita por pessoas de bem, sem propósito financeiro, onde destaca esse alarmante problema. O Setembro Amarelo, graças a Caterine, nós fizemos, como eu disse, em agosto, a jornada em Foz do Iguaçu, e a Catarine me apresentou uma pessoa abençoada por Deus lá, a vereadora Inês. E nós queríamos deixar um legado, não simplesmente fazer a jornada paranaense de psiquiatria em Foz do Iguaçu. Nós queríamos deixar uma sementinha lá. Através da vereadora, ela entrou com um projeto de lei, instituindo no município o mês Setembro Amarelo no calendário municipal. Com isso, ela conseguiu fazer com que os gestores, para o resto da vida, tenham que trabalhar em prol do Setembro Amarelo, dentro da ação social do município, dentro da assistência social, dentro da educação, dentro da saúde, levando isso à frente, e instituiu no calendário municipal. Isso graças a Catarine. Nós já conseguimos, de lá para cá, Catarine, já outras 4 cidades aqui no Paraná que também não tinham essa lei, nós conseguimos instituir. Então vocês vão ver que o Setembro Amarelo vai vingar em todo o estado do Paraná, que está devagarinho perto de outros estados. Mas vocês vão ver que essas ações do Setembro Amarelo, elas não podem ser exclusivas de setembro. Nós estamos em novembro falando sobre isso. Setembro é um mês de concentração de forças apenas. Nós não comemoramos o Setembro Amarelo. Nós chamamos a atenção no setembro, mas a prevenção se faz todos os dias. E são campanhas como essa que o Conselho Federal de Medicina vem fazendo no país inteiro. Toda vez que uma família identificar que uma pessoa está em dificuldade, está expressando ideias de suicídio, é importante que haja um papo aberto com ela. Da preocupação que a família tem com essa pessoa, né? E da necessidade que existe, né? Dessa pessoa ser avaliada por alguém que possa ajudá-la a aliviar o mal-estar que ela está sentindo, as ideias que ela está tendo e prevenir que algo pior aconteça com ela. Ela vai até ouvir os seus argumentos e aqueles argumentos servem por um determinado tempo. Mas se ela continua deprimida, a doença vai continuar falando. 68% de quem tem uma depressão pensa em suicídio. O mais importante é a sociedade começar a olhar para o ser humano como ele deve ser visto. Parar de olhar para a tela do celular e começar a prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Fica atento, né? Conversa com ele, aborda. Como assim? E tenta falar um pouco sobre os sentimentos. Fala que ele já passou também pela adolescência.
para terminar, eu só vou falar sobre uma palavrinha: ambivalência. A ambivalência nada mais é, em poucas palavras para explicar para vocês, o conceito da ambivalência, que é a vontade inerente de se matar contra a vontade máxima de continuar vivo. E nós sabemos que os suicidas têm isso. No momento da sua morte, ele ainda está ambivalente. O suicídio, a vontade extrema de se suicidar, extrema, porque a vontade ele pode ter todo dia, mas a extrema que leva ao ato, ela vai de minutos a poucas horas. Se naqueles minutos, naquelas poucas horas, nós conversarmos com essa pessoa, aquele princípio da ambivalência vai dar espaço para a vontade de viver e nós vamos acalmar ela. Eu vou passar para a Liane, que vai dar sequência na outra parte da apresentação. Muito obrigado. Eu vou iniciar a minha fala, então, puxando um pouquinho do que o Dr. Júlio falou sobre essa ambivalência. Eu trabalho bastante com um tipo de terapia voltada para quem tem muitas tentativas de suicídio no decorrer da vida e também para quem faz autolesão. Autolesão são aquelas pessoas que se cortam ou que cutucam o cabelo até ficar um pedacinho sem cabelo na cabeça. Tem gente que se arranha com as unhas. A gente considera isso algo que indica que essa pessoa no futuro pode tentar suicídio, e muitas vezes vem junto. Então, essa terapia chama DBT, terapia comportamental dialética. E se discute essa ideia da ambivalência no sentido de que eu quero morrer para a vida que eu tenho agora. Essa vida não está valendo a pena. Eu gostaria de viver se fosse para outra vida. Talvez uma vida que eu já tive, ou talvez uma vida que eu imagino que eu possa ter se eu não tiver os problemas que eu tenho hoje em dia. Então, eu atendo alguns pacientes de baixíssima renda que moram em baixadas, lá em São Paulo. Uma, para vocês terem noção, não tinha nem geladeira na casa dela. Fogão, nada. Conseguiu uma casa, já era incrível, mas mal conseguia se alimentar, porque não tinha nem onde guardar alimentos. Então, são muitas questões de vida que estão insuportáveis agora, e, portanto, a ideação suicida fica muito, muito alta. Então, parte do nosso trabalho é mostrar que essa vida, tudo bem você não querer viver, mas eu vou lhe ajudar a construir uma vida que valha a pena ser vivida. Então, essa é a frase que a gente usa para tirar a pessoa da ambivalência. Vamos construir uma vida que vale a pena ser vivida? É claro, eu como psicóloga, o Júlio como psiquiatra, a gente vai trabalhar mais diretamente. Vocês como magistrados, pais, mães, avós, esposos e esposas, vocês também podem mostrar para alguém que está começando a dar a impressão de que a vida não está valendo a pena, de que ela pode tentar de outro jeito. Porque se você olhar para alguém que está pensando em suicídio, aquela vida dela, em geral, não está valendo a pena mesmo. A pessoa não está mentindo. Não tá, como o Júlio falou, né, não é frescura. Ela não está ali reclamando à toa porque foi mimada. Ela pode até ter sido mimada, né, e aí não saber lidar com as frustrações da vida. E isso a gente tem visto muito nos adolescentes de hoje em dia. Mas então é nosso trabalho, é nosso dever ensinar essas crianças, esses adolescentes, a ter um pouquinho mais de frustração na vida. Vocês são de uma geração e eu sou de outra, em que a gente aprendeu que a vida não ia ser fácil. Os adolescentes de hoje em dia, em geral, não. Então, por isso, talvez, tenha aumentado tanto o número de tentativas. Estou chutando, a gente não sabe. A gente sabe também que os números de tentativas eles são escondidos. Os pais, a família não querem dizer que aquilo foi uma tentativa de suicídio. Aí vem as invenções e o que vai para o laudo, no final das contas, é uma invenção. Tomou o remédio errado ou se jogou. E, na verdade, a gente sabe que não caiu, se jogou. E eles dizem que caiu. Mas é possível que a forma como culturalmente a gente está lidando com pessoas deprimidas ou com pessoas extremamente ansiosas não esteja dando certo. É frescurinha, para com isso, em vez da gente olhar e perceber que está tendo um sofrimento real ali. Então, eu vou trazer para vocês algumas possibilidades de sofrimento que deveriam nos chamar a atenção. Quando a gente visse esse tipo de coisa, a gente deveria parar para olhar. A gente estava conversando ali na cozinha. Putz, mas tal pessoa se matou e eu não via nada. Talvez você não fosse próximo o suficiente para ver. Mas quem está um pouquinho perto, em geral, nota alguma coisinha. Alguma reclamação fora do normal, porque a gente só sabe o que é normal se a gente convive com o normal da pessoa. Ou algum humor um pouco mais deprimido. Sempre tem algo lá. Parece que ninguém quer falar sobre isso, mesmo essa sendo uma das mais importantes causas de morte em todo o mundo. Como ajudar
se sequer a pessoa sabe que ela pode ser ajudada. E ela não sabe mesmo, porque se ela soubesse, ela já tinha procurado ajuda. Algumas até sabem, procuram, mas não procuram uma ajuda especializada. Infelizmente, não é qualquer médico, não é qualquer psicólogo, nem qualquer psiquiatra que dá conta de lidar com paciente suicida. São pacientes pesados. São pacientes que demandam a sua atenção porque lhe telefonam no meio do dia. Hoje, na hora do almoço, eu atendi, almoçando no Barolo, que eu vou sempre que eu venho aqui em Curitiba. Eu tive que receber uma ligação e manejar uma crise. Faz parte do meu trabalho, manejar uma crise. Então, eu tenho que saber que eu vou estar disponível para ajudar. Então, vocês, se estiverem convivendo com alguém que está deprimido, está precisando desse tipo de contato, mesmo que seja telefônico, não é à toa que a gente faz pelo telefone. Às vezes é difícil chegar a encontrar com alguém. Pelo telefone, a pessoa vai lá e pá, te liga e te contacta facilmente, e você consegue demover essa pessoa dessa ideia. Tá? Então, às vezes, até a pessoa procura, mas não procura alguém que sabe exatamente o que fazer. Esse dado de que quem tentou suicídio foi no médico nessa semana, por que esse médico não viu? Talvez não tenha nem encostado no paciente. Perguntou o que o paciente tinha, passou o remédio. Não quis saber como estava o estado geral de vida dele. E ainda como seremos capazes de ajudar um amigo ou parente se a gente não sabe nem identificar os sinais. Então, vamos ver os sinais. Um fator de risco muito forte são pessoas isoladas. Pessoas, por exemplo, que moram sozinhas. Ou, eventualmente, até moram com outras pessoas, mas se isolam no seu quarto, não convivem, não almoçam junto. A gente sabe que uma família que toma café, almoça ou janta em família, reduz muito transtornos mentais. O que será que tem no almoço em família para reduzir transtorno mental? Não é só a comida, certo? As pessoas estão uma ao redor da outra. As pessoas estão juntas, elas estão conversando. Em geral, elas se olham, porque a mesa obriga as pessoas a se olharem. Então, é um momento que era tão comum antigamente, está ficando cada vez menos comum. Em São Paulo, onde eu moro, quase ninguém volta para casa para almoçar. As pessoas almoçam e jantam no trabalho. Então, não tem mais esse momento familiar. E isso é um problema, é um fator de risco. Então, se virem alguém que está muito isolado, que não quer encontrar pessoas, esse é um fator forte. Pessoas morando sozinhas, também. Ok, adora, sempre foi solteirão. Ok, será que ainda adora? Está morando sozinha há 10, 20, 30 anos? E cada vez mais se isolando em casa? É algo a ser checado. Né? Um outro fator. É interessante esse fator. Pessoas que não tiveram filhos. E aqui a gente se remete ao fator anterior também. Uma pessoa que não tem filho, em algum momento da vida, ela pode ficar isolada. Necessariamente, não. Tem gente que escolhe não ter filhos, eu não tive, acho que não terei, mas tem uma vida social riquíssima. E talvez por isso eu não queira ter filhos. Mas será que eu consigo manter essa vida social riquíssima no decorrer da minha vida? Não sei. Não é tão fácil, não deve ser. As outras pessoas vão tendo filhos, vão constituindo seus núcleos. Será que a gente consegue também perceber que alguém está sozinho a ponto de que nem teve filho, ou pior, alguns têm filhos, mas estão órfãos dos filhos? Porque os filhos foram cuidar da vida deles e não dão a menor atenção para os pais. Então, essas pessoas que talvez até tiveram crianças na família, mas essas crianças não participam da vida desse adulto que depois vira idoso, isso pode ser um fator de risco também. Aliás, a própria depressão, que é muito mais forte a partir dos 50 anos, já é um outro fator. Um fator de risco fortíssimo é divórcio ou pessoas que nunca casaram. Estamos ainda falando da mesma coisa, pessoas isoladas. Solteirão foi morar sozinho e aparentemente está tudo bem, mas é algo a ser checado em momentos diferentes de vida. Pode ser, imagina uma pessoa sozinha, se ela adoece, quem é que vai ajudar? Às vezes a gente não tem forças para levantar e buscar uma aspirina que está numa gaveta. Então, por isso se acredita que pessoas que são casadas tenham uma vida um pouco mais longa. Não é necessariamente pela alegria do casamento, mas pelo suporte social que traz. Então, é um fator. Pessoas que se separam, pessoas que nunca se casaram. Pessoas que estão absolutamente desesperançosas de tudo, que querem desistir, que não estão mais a fim de continuar tentando. Esse é um dos sintomas mais fortes e mais palpáveis da depressão. Desesperançoso. Não há mais a luz no fim do túnel. Não tem mais nada para acontecer. E aqui a gente se pega de novo uma que está iniciando a terceira idade. O que tem para acontecer? Já fiz tudo. Já trabalhei, já criei meus filhos, já aposentei, já... Não tem mais nada.
né? E outra coisa que estávamos conversando lá na cozinha agora, né? Essas pessoas precisariam ter um plano de vida do que fazer quando são aposentadas. E não tem. E a aposentadoria é um outro fator, que eu acho que está vindo logo depois desse. Não, está aqui. A aposentadoria é um outro fator muito forte. Porque essas pessoas vão ter uma vida que elas nunca tiveram antes. E que passaram a vida dizendo que desejariam, quero muito aposentar, eu gostaria de não precisar mais trabalhar. Mas, na verdade, para quem sempre trabalhou, e nós todos aqui trabalhamos muito, não sabemos ficar em casa o dia inteiro. Eu tenho uns conhecidos amigos que trabalharam na Caixa como engenheiros a vida inteira, e 5 anos antes de se aposentar, eles têm lá um projeto que eles começam a planejar a aposentadoria. 5 anos antes. Eles começam a ter palestras, tem conversas sobre que tipo de coisa a gente pode fazer na nossa vida quando a gente sair daqui da Caixa. Eu acho um projeto lindo, a gente talvez devesse pensar em implementar isso em todos os outros locais de trabalho público, pelo menos, que a gente tenha algum controle sobre isso. Né? Porque é isso, essa minha querida, chama ela de tia, né? Ela viaja o Brasil e o mundo inteiro hoje em dia. Ela planejou a vida, porque ela morria de medo de viajar porque não falava inglês. Ela começou a se preparar 5 anos antes. Eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar. E foi. Tem gente que vai fazer curso de cerâmica, tem gente que arranja outro emprego. Eu tive uma colega de psicologia, uma aluna de psicologia, eu dando aula lá em São Paulo, ela com 60 e tantos anos, eu era pedagoga, resolvi fazer psicologia. Talvez um momento para você fazer um curso novo que você sempre quis, talvez um momento para virar artista, talvez um momento para escrever, mas não é um momento para ficar desesperançoso pela vida. É possível, vocês sabiam disso, que daqui a pouquinho nasça a primeira pessoa que vai viver 150 anos? Ou ela pode estar viva. É o que os estudos têm mostrado. Está avançando tanto a medicina que a gente vai viver cada vez mais. Então, os 70 a gente é bem novinho ainda. Tem muito o que viver. Então, um outro fator é a perda do emprego. Assim como a separação, os primeiros meses sem o emprego, os primeiros meses sem a esposa ou o esposo, são os mais pesados. É o momento em que a pessoa está num luto danado. Está começando a aprender a viver sem aquilo. Então, é um momento, se alguém, um genro, alguém próximo, perde um emprego, é um momento para a gente ficar atento. Atento não é pegar e internar, não é isso. Tá? Só perdeu, é só um fator de risco. Mas nenhum problema mental que leve ao suicídio vai ser suficiente para levar. Só ele. Muitas vezes é o transtorno mental com uma situação de vida. Um transtorno mental com uma separação. Um transtorno mental com, por exemplo, a perda do emprego. Ou uma mudança radical de vida, uma mudança de cidade, por exemplo. Sair de Belém para mim e ir morar em São Paulo foi 1 ano e meio de adaptação. Foi 1 ano e meio que qualquer pessoa descreveria como depressão. Você não conhece ninguém, você está ali, você se adapta e continua vivendo. Talvez se eu não tivesse outros suportes de vida, eu não tivesse dado conta de morar em São Paulo. Toda mudança leva a situações estressantes para o corpo. Se elas estão acopladas com doenças mentais, piora muito. Então, sempre que a gente for pensar num fator de risco, a gente tem que olhar e ver se eles estão se somando um com o outro. Se eles se somarem, é muito mais perigoso. E um fator de risco fortíssimo é acesso aos meios. Então, se eu tenho uma arma na minha casa, é fácil. Se eu tenho acesso, se eu conheço pessoas que saibam como se matar, como usar uma gilete, facilita muito. Então, um dos tratamentos fortes que na psicologia a gente faz é que meios você tem dentro da sua casa. Esse comprimido, em qual quantidade? Você precisa tomar esse comprimido? Porque se precisar, a gente corta a tabela e deixa só o que a pessoa vai usar aquela semana e a gente guarda com a gente. Ou dá para alguém da família. Então, a gente vai tirando os meios da pessoa, porque sem meio a pessoa não se mata. Então, a gente faz uma análise. É simples, né? É bem lógico. Mas aí a gente tem que perceber qual que é o meio que a pessoa está pensando. Então, olha a importância da gente conversar sobre o suicídio. Senão a gente não vai saber. Tem gente que não se mataria nunca com arma. Nunca. A pessoa fala, não, isso de jeito nenhum. Mas qual seria o seu método? Eu faria assim, assim. Então é com esse método que eu vou me preocupar, porque com o outro. É interessante pensar que alguém que está pensando em suicídio diz, eu jamais me jogaria porque eu tenho medo de altura. Você vai morrer, que diferença faz? Não importa, aquela pessoa ela planeja um jeito e ela só vai tentar daquele jeito. Ou daquele jeito de um outro. Eles não fazem dificilmente um jeito que não foi planejado. Então, a gente tem que cuidar para que a pessoa não tenha acesso a esse meio. É uma forma da gente trabalhar com prevenção também. Falamos de fatores de risco. Existem fatores
protetivos, fator de proteção é o fator contrário de risco. É aquele que a gente aumenta a chance da pessoa não fazer aquilo. Autoestima elevada é um bom fator de risco. Vocês sabem como se cria alguém com autoestima elevada? Se souberem, me expliquem. Não é fácil, não é fácil. A gente pega muito no consultório situações de autoestima bem baixa, tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, e é algo que dá uma trabalheira para a gente ensinar a pessoa a perceber que ela tem algum valor nesse mundo. Né? Mas esse seria um fator de proteção. Se é uma pessoa que você está vendo que tem outros fatores de risco, mas que a autoestima está elevada, é um fator de proteção. É como se a gente estivesse com uma balança o tempo inteiro. Fatores de risco de um lado e fatores protetivos de outro. Um bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos, e aqui vem exatamente o oposto do que a gente viu do outro lado. Tem um dado muito interessante de que pessoas que vivem com amigos nas proximidades dos 5 quilômetros, de um raio de 5 quilômetros, essas pessoas são mais felizes. Faz sentido. Se um amigo meu mora a 5 quilômetros da minha casa, a chance de eu encontrar com ele no meio da semana é altíssima. Se ele mora a 30, 40, eu vou ficar mais isolado. Religiosidade e razão para viver. Aí a religiosidade tem várias questões. Porque a grande maioria das religiões, eu não sei de nenhuma que não, mas as que eu conheço, proíbem o suicídio. Ela é tida como algo ruim, como algo feio. Não sei se alguma oriental facilita que os orientais se matam tanto, né? Os muçulmanos, eu não sei. Eu acho que é algo mais... Se tem alguma facilitação, né? Eu não sei, não saberia dizer também. Mas, com certeza, o cristianismo, ele torna aquilo um super pecado. Então, você não pode se matar. Uma pessoa religiosa, pelo menos dessas religiões que a gente está mais habituado, ela vai ter horror à ideia. Então, facilita se essa pessoa for religiosa. E não é só isso. Porque a religião traz toda uma esperança. Já que a desesperança é algo que é um fator de risco, trazer esperança é um fator protetivo. Porque também traz razões para viver. Esse é outro ponto que a gente apela muito. E uma razão muito forte é justamente a pessoa que tem filho. Você deixaria seu filho para outra pessoa criar? É um dos pontos que a gente apela bastante. Ausência de doença mental. Se a pessoa não tem uma doença mental, não tem uma depressão, não tem um quadro de ansiedade, não tem uma esquizofrenia, que é uma doença que é alto o número dos que se matam. A anorexia também é bem alto o número que se mata. Facilita para a gente. É um problema menos para a gente lidar. Estar empregado. Ter crianças em casa, senso de responsabilidade com a família. Então, para famílias que não têm crianças, a gente apela até para o senso de responsabilidade com cães, com bichos, com o que tiver na família. Porque a parte do valor para viver é ser útil para alguma coisa. E em sociedade, e nós crescemos, a nossa espécie evoluiu para viver em sociedade, né? É importante a gente servir ao outro. Para todo mundo é importante servir ao outro. Gravidez desejada e planejada também. Então, se você quis ter os seus filhos, ou esse filho que você vai ter agora, é um fator protetivo. Eu estou organizando, por quê? Porque eu tenho todo um planejamento de vida. E de uma vida que aparentemente vale a pena ser vivida. Então, isso vai pesar a minha ambivalência para o lado que eu quero, que é para o lado protetor e não para o lado de fazer, de fato, a tentativa de suicídio. Tem algumas frases que são mais legais da gente perceber, que dá para a gente identificar. Então, são algumas frases muito típicas. Então, acho que vale a pena a gente ler aqui com vocês. Nada mais parece fazer sentido. Há apenas uma dor tão pesada que carrego e que eu não consigo mais suportar. Então, é aquela ideia de, está muito pesado, eu não aguento. Todo mundo que fala que está muito pesado, não aguenta, vai se matar? Não, mas cão que ladra, morde. Uma hora pode morder. Então, se essa pessoa está falando que naquele momento está muito pesado, ela está precisando ser ouvida. Não aguento mais viver assim. Eu gostaria de viver, mas não assim. Não é essa a vida que eu quero viver. Não há mais nada que eu possa fazer. Seria melhor morrer. Vem aí o sentimento de inutilidade. Nada novo. Parece simplesmente não existir nenhuma luz no fim do túnel. Então, é uma frase fácil da gente pescar a desesperança. Não vai melhorar. A situação não vai, eu tenho certeza que não vai melhorar. A pessoa está num pessimismo muito profundo. Então, essas são falas que a gente pode ficar com os ouvidos mais abertos para perceber esses problemas.
O que fazer quando a gente identifica, então, o problema? O primeiro problema é identificar. Essa pessoa está apresentando um pezinho na possibilidade de pensar em suicídio. Em primeiro lugar, ser um bom ouvinte. É o que mais importa. É essencial, com toda a atenção, ouvir não apenas os fatos, mas ouvir a dor, ouvir os medos, ouvir as ansiedades, ouvir. E ouvir é dizer, poxa vida, fico muito triste de saber que você está sofrendo assim. Ouvir não é dizer, para com isso. Ouvir não é dizer, não pense assim. Dizer não pense assim, gente, é como chegar alguém que está acima do peso e dizer, é só você emagrecer, para de comer. A pessoa se sente extremamente invalidada e não amada quando a gente fala isso, e às vezes a gente fala sem querer. Né? É fácil, é só parar de comer. Não, para ela não é fácil, se fosse fácil assim. Ou vai caminhar, vai correr. Não adianta, pode mandar eu correr, eu não vou correr. Fecha a boca. Fecha a boca. Não é assim tão simples. Então, dizer para alguém parar de se sentir triste assim, não vai resolver. E, às vezes, a gente fica tão agoniado, porque a gente sofre de ver a pessoa sofrendo, que a gente fala esse tipo de coisa, a gente não tem noção de que a gente está atrapalhando. Para de pensar assim. Não, isso não resolve. Ouvir é dizer, sinto muito de você estar triste desse jeito. Posso te ajudar? Vamos procurar um profissional que possa te ajudar? Isso é ouvir. Demonstrar que está disponível para ajudar. Aí tem gente que, de forma alguma, quer procurar um profissional. Eu vou com você, eu marco, eu vou arranjar um telefone, eu vou com você, eu te levo. Isso é uma forma de se mostrar disponível. Pegar na mão da pessoa e ir junto. Demonstrar empatia. Empatia é uma palavra importantíssima para a gente da psicologia e da psiquiatria. E para vocês trabalham com empatia o tempo inteiro. O que quem sofreu essa lesão está sentindo ou sentiu naquele momento? Porque se eu não pensar nisso, eu não vou conseguir pensar na pena, pensar no que está sendo julgado. Empatia é perceber o que o outro está sentindo e pensando, visto que ele está vivendo tal coisa. Isso é ter empatia. Não é dizer para ele parar de frescura. Então, desenvolver a empatia é algo que a gente ensina muito para a criança, porque elas não sabem, elas estão preocupadas com o próprio umbigo e a gente vai ensinando. É algo que a gente tem que desenvolver na gente a vida inteira também. Não fazer comparações de, mas você não viu, nosso outro colega também se separou e está bem. Por que você está sofrendo assim? Tem tanta gente passando fome no mundo. Olha, vou te mostrar aqui uns vídeos das crianças na África. O câncer, você viu a nossa colega com câncer? Está muito pior do que você, então pare de sofrer. E aí você minimiza o sofrimento da pessoa. Isso não ajuda de forma alguma. Não mude de assunto, nem faça comentário do tipo, anima-te, vai correr tudo bem. O mudar de assunto, muitas vezes a gente faz porque a gente não aguenta ver o outro triste. Aí a gente, pluf, muda. Não hesite em questionar aberta e diretamente a ideia de suicídio como uma opção válida. A gente tem muito medo de falar de suicídio, a gente precisa falar. Estou te vendo tão desanimado que eu estou com medo. Você pensou em tirar a sua vida? A pergunta é essa. Direta, super direta. Você não vai estar dando ideia, acredite em mim. Temos dados mostrando, a única coisa que dá ideia de fazer é você explicar minuciosamente como é que se faz. E isso a gente não pode explicar. Se alguém sabe, não conte. A gente não explica. Os detalhes, como usa determinado meio, determinado instrumento, para isso a gente se cala. Agora, falar de suicídio, não. Isso não vai dar ideia. Podemos e precisamos perguntar. Você já pensou? Já pensou em algum momento? É um assunto que tem que estar em volta. E aí a intervenção tem que ser imediata. O que fazemos quando percebemos alguém com sintomas de infarto? Quando cai algo nos olhos de alguém e causa uma irritação, um inchaço? Quando alguém cai e quebra a perna? Quando algum acidente acontece, a gente vê ali a vítima com fratura exposta, o que a gente faz? É imediato, não é? A gente liga para a ambulância, vê se a pessoa tem algum plano de saúde já para escolher qual hospital que a gente vai levar. Um dente doendo, liga para o dentista, a gente sabe. Quando o problema é mental, a gente fica meio desesperado. E parece que não sabe para quem encaminhar. O psiquiatra é um médico como qualquer outro, só que vai trabalhar com uma outra. É um outro órgão importantíssimo. O psicólogo, também, as pessoas que vão no psicólogo são taxadas de louco. Olha, eu diria que eu tenho, talvez no meu consultório, 50% das pessoas que estão lá são loucos, no sentido de que têm doença mental. O resto está para cuidar da própria vida. Não tem um transtorno bem fechadinho, não precisa ter para estar lá. E não é todo mundo que tem transtorno que vai se matar.
Então, a intervenção imediata para alguém que está pensando em pode ser desde pedir para a pessoa te ligar, te telefonar, procurar ajuda sua, para que você a leve ao hospital quando ela estiver pensando no assunto. Você pode passar o número do CVV, que agora está sendo gratuito a partir desse ano, para todos os lugares, de todos os telefones. Então, você liga gratuitamente para o CVV, Centro de Valorização da Vida. A pessoa vai ser atendida por alguém que está trabalhando gratuitamente, são só voluntários, uma ONG que trabalha de uma forma lindíssima aqui no país. E vocês todos também, olha, é uma forma, se alguém aí estiver pensando em se aposentar e fazer alguma coisa, o CVV está precisando de voluntários. Pode procurar o SAMU também, ou entrar em contato com um psicólogo, um psiquiatra, ou alguma clínica de internação. Alguma dessas pessoas que estão pensando tanto em suicídio pedem, me interna, senão eu vou me matar. Então, é uma forma. Deixa essa pessoa no spa um pouquinho. E sobre a comunicação de suicídio, gente, o relato de suicídio de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa, por meios de comunicação esclarecidos, pode prevenir perdas trágicas de vida. Então, aquilo que eu estava dizendo antes, não tem que ter medo de falar. Tem que ter medo do que a gente vai falar. Tem que ser muito cuidadoso com o tipo de informação que a gente vai usar. Senão, o efeito Werther vai continuar acontecendo. Qualquer problema de saúde mental deve ser trazido à tona. Se a pessoa que se matou tinha algum problema de saúde mental, você tem que dizer. Tinha doença tal, estava diagnosticado assim. É uma forma de mostrar que o suicídio não foi uma resolução de um super problema. Ele foi dado no momento em que a pessoa que já não estava bem mentalmente ficou pior. O suicídio não deve ser mostrado como inexplicável ou de uma maneira simplista. Ele nunca é o resultado de um evento, de um fator único. Nunca. Aliás, nenhum comportamento nosso. Se ao sair daqui eu decidi comer um dos pastéisinhos que está ali fora, não foi só porque o pastel estava ali fora que eu comi. É porque eu estou sem comer há 2 horas. É porque vocês vão comer e eu não aguento ver alguém comer sem eu comer. Então, todo comportamento ele é multideterminado. O do suicida também. Eu nunca abordar algo como, teve bullying na escola, então se matou. Estava com um caso muito difícil, então se matou. Nunca é assim tão simples. Tem toda uma base ali na vida daquela pessoa. E nunca, em aspecto nenhum, de forma nenhuma, explicitar o método, a forma, o número de comprimido, qual comprimido. Não. Senão as pessoas vão começar a anotar. A receita é essa. Pá. A partir de tal andar. Não. Nunca. Isso nunca deveria ser citado. Porque a gente sabe que é isso que faz o efeito Werther. Não é falar de suicídio. É falar do método. E um outro aspecto super relevante para falar é, sabia que se você não conseguir se matar, os efeitos podem ser graves? Então, você pode ficar paraplégico se jogou de um lugar que não deveria, ou se caiu em algo que você não esperava cair. Você pode ter sequelas muito fortes, a depender do tipo de medicação que você usou. Que tem gente que fica em coma há muito tempo, pode perder algum movimento. Então, ou um estrago muito forte no estômago, dependendo do veneno que se tomou, ou no intestino. Então, perder a visão. Então, são vários os efeitos péssimos. E isso, gente, falar disso é uma ameaça, assusta quem está pensando em suicídio. E faz com que a pessoa dê um passo para trás. Então, essa é uma informação importante. Então, talvez ao noticiar um suicídio, se não tivesse morrido, ele teria ficado assim, 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 assim. E era isso que eu e o Júlio queríamos trazer para vocês aqui. Então, uma reflexão sobre um assunto que é super pesado e que dói o estômago de falar. Me dói o meu de falar, eu imagino que dou de vocês de ouvir. Mas que a gente precisa ensinar para quem não sabe que esse é um assunto para ser conversado e não escondido. E que é um assunto para ser perguntado para jovens e para idosos, para qualquer pessoa. Você já pensou? Você tem pensado? Posso te ajudar? Porque só um ouvido tranquilo já pode ajudar muito na situação. Ok, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez todos vocês que vieram, contribuir conosco, principalmente na presença do Dr. Júlio e da doutora Eliane. Queria deixar aberto, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ainda que a gente ouviu falar, que a gente leu, que a gente assistiu, eu tenho certeza absoluta que agora é a hora
da gente realmente tirar todas as dúvidas. Isso eu ia falar. Então, vejam só, meus amados. Existem especialidades que são praticadas no Brasil que ainda não tem nem reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina. E o ortomolecular é um deles. Então, assim, são médicos que se especializaram numa especialidade que não é reconhecido pelo Conselho Federal. E, assim, o lítio, vou tentar ajudar, ele é um aminoácido, não? Um mineral que praticamente está muito baixo no nosso corpo. Só que para alguns tipos de doença mental, ele ajuda. Então, ele é como se fosse um veneninho que ajuda algumas doenças. Então, não é todo mundo que precisa tomar. Só que quem está tomando esse veneninho precisa cuidar, porque se tomar demais, vai fazer mal. Então, nós que não tomamos lítio, não precisamos nos preocupar com ele. Nem com selênio, nem com tungstênio, nem com outros ênios da vida. Está muito correto. Isso é uma demanda hoje em dia enorme no consultório, o pessoal chegando lá, querendo saber a dosagem de serotonina, a dosagem de lítio, etc. Que são fatores assim que tem que estar tomando medicamento para se ter uma dosagem apropriada. Então, o senhor está de parabéns. É isso mesmo que a gente tem visto. Vou levar o microfone. Quem quer primeiro? O UOL tem feito uma série de reportagens sobre suicídio e, recentemente, foram publicados na sequência 2 relatos de mães de adolescentes suicidas. E ambas, coincidentemente, falaram que fizeram tudo o que estava ao alcance. Claro que depois que perdeu, não adianta a pessoa ficar se culpando, enfim. Mas os meus filhos são pequenos ainda, mas é uma preocupação que eu tenho porque está cada vez mais constante, enfim. Vocês falaram que quem tentou uma vez provavelmente vai tentar de novo. Nesses 2 relatos, as mães falaram que as filhas tentaram, que elas encaminharam para o psicólogo, que elas encaminharam para o psiquiatra, que o que elas achavam que estava ao alcance delas, elas fizeram. O que mais a gente pode fazer? Além de encaminhar para os profissionais, né, alguém que já tentou uma vez, quem está ao redor, é mãe de um amiguinho, é vizinho, enfim, o que mais a gente pode fazer? Gil, tem outro microfone? Uma das coisas que me ocorre é
Está dando para ouvir? De fato, dentro da psicologia, não é todo profissional que sabe lidar com essa questão. Então, isso é um pouco duro, porque é isso. A gente, manda para o profissional. Qual profissional? Não é todo mundo. Eu estou estudando suicídio tem 2 anos, vou fazer um curso super especializado agora em janeiro. E assim, a grande maioria das pessoas com quem eu convivo não sabem o que fazer e não querem. Não, se chegar alguém suicida aqui, eu não quero. Mas como é que você vai saber? Você está, às vezes, atendendo há 1 ano ou 2 e a pessoa começa a apresentar. Então, é complicado mesmo, porque a faculdade de psicologia não prepara a gente para isso. Isso é um curso que você faz a posteriori, você vai estudando. E aí seria procurar profissionais capacitados para. Olha ali, eles desenharam em 2 perspectivas. Fatores que facilitam e fatores que distanciam. Eu acho que é ficar atento a todos os fatores. Se esses adolescentes tentaram, é olhar por que contexto a tentativa. E o que vai distanciar esse adolescente da tentativa? É meio que o cesto de positivas na vida, que é um pouquinho do que a Liane colocou. Então, olhar o que afasta. Então, ficar atento, diminuir o contexto que facilita, no contexto que afasta. Eu acho que um bom exemplo, eu vou chegar mais perto que eu acho que melhora, né? Um bom exemplo que se dá é daquela mãe super preocupada, que leva lá no pediatra toda semana, porque apareceu aquela manchinha no corpo, não saiu, que tá, a dorzinha de garganta que está voltando. Esse contexto materno é que se tem que ter quando se identifica um adolescente ou um filho pequenininho com alguns sintomas de tristeza que podem levar ao suicídio ou até à recorrência do suicídio. E nunca é demais, na questão de ordem emocional, a preocupação. A gente tem muita preocupação com aquilo que a gente enxerga de fato, visualizando a pele, a dor de barriga, a dor de garganta, mas aqui a gente não consegue visualizar. Então a gente acha que é a fase. E aí se tem profissionais especializados nisso. Né? Então você tem o psiquiatra da infância e da adolescência, você tem o psicólogo que maneja a criança. Por quê? Porque são fases que existem essa distinção. Você tem um humor, uma hora está bom, uma hora está ruim, mas a questão do suicídio ela pode estar vinculada aí no meio, e não se sabe. O pai não tem como fazer esse diagnóstico. O que a Liane disse foi muito importante. O suicídio é uma emergência médica. Sentiu, está difícil, ou até mesmo tentou o ato, para o hospital, corre para o hospital. Só que aí no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a notificação desse paciente que chegou ao hospital e com uma tentativa de suicídio. Existe uma portaria, é uma notificação, não é compulsória, é uma notificação específica para que toda emergência hospitalar, UPA e etc., ou até mesmo o psicólogo no consultório, eu no meu consultório, a gente identifique pessoas, né, e tem que avisar a epidemiologia municipal, principalmente nos casos de tentativa de suicídio. Nos casos de tentativa de suicídio, você é obrigado, o médico é obrigado a informar, para que nós tenhamos estatística e também para que ele saia dali e vá para um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, vá para algum grupo de atenção, para que aquilo ali não seja assim, dei alta, segunda-feira ele foi embora sem assistência. Né? Tem todo esse contexto. Eu li um livro do Dr. Schreiber, chama-se Curar do Estresse e Depressão, e ele fala que um dos pacientes dele ele foi ajudado com ômega 3, 6. O senhor conhece sobre esse livro? Agora, semana retrasada, nós tivemos no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Brasília, e exatamente isso estava começando a se debater com alguns estudos. Né? Existe muita especulação, muito achismo. O que a gente é que doses altíssimas de ômega 3, ômega 6, ômega 9 são ingeridas para se ter, quem sabe, uma prevenção para quadros de distúrbio de humor e etc. Porém, isso foi posto em prática e visto que a pessoa teria que tomar uma quantia tão grande desse medicamento que seria impossível dela tolerar, até porque o cheiro de peixe exalava em toda a sua pele. Então, assim, existe um pensamento voltado a isso, tem ciências voltado a isso, mas ainda não conseguiu se suprimir
essa quantia em um comprimido só, que dê essa margem de segurança todos os dias para você poder ter aí uma prevenção. Eu tenho duas colocações a fazer. A primeira é mais ou menos nessa esteira. Existe um médico canadense, eu não lembro o nome dele agora, que ele tratava os pacientes dele com niacina e, enfim, e mais vitaminas e tal, em psiquiatria, e dava, segundo, inclusive tem um livro que ele escreveu, A Verdade, não sei o que lá, sobre niacina, a real história de niacina. E ele faleceu faz uns 10 anos por aí, 2005 por aí. Eu esqueci o nome dele. E ele tratava os pacientes dele no Canadá, ele tratava somente com essa medicação, com niacina, já que ela falou em ômega 3, né? Eu aproveitei tem fundamento, alguma coisa assim, ou é só químico a questão? É a mesma coisa que nós dissermos que a niacina vai curar um infarto agudo do miocárdio. Tudo que tem na ciência atual, e nós acabamos de vir, as meninas estavam lá também, do maior evento científico da América Latina, Congresso Brasileiro e Congresso Latino-Americano de Psiquiatria, com os mais renomados médicos estudiosos do mundo. 8 mil participantes do evento. E lá se estuda e se traz as novas ciências. E até agora não tem nada comprovado na ciência, comprovado, porque tem que passar por um comitê que comprove a atividade disso. Que apenas algo natural assim possa ajudar efetivamente. O que eu sempre digo para os meus pacientes é assim: se você acredita, né, no fitoterápico, pessoal que gosta de ir no holístico, né? Vai lá, lê a íris, etc, etc. Não deixa de tomar seu remédio, mas continue fazendo aquilo que você acredita. Sem problema algum. Mas não duvide daquilo que é certo, né? Aquilo que é certo, que foi comprovado, aquilo tem que ser mantido. Porque é muito possível que esse médico tenha, e assim, vamos supor, ele está fazendo, ele comprova que ele está ajudando muito aqueles pacientes. Mas é que esse paciente não tem contato com ele. A segunda colocação é um fato real que aconteceu e onde a pessoa acabou morrendo. Não vou dizer que suicídio, enfim, morreu. Mas a questão que eu coloco é a seguinte: a vontade real de a pessoa se matar ou então acontece que ela tem outras doenças mentais e chega a morrer. Tanto que o irmão de uma pessoa que faleceu disse assim: não, o meu irmão se suicidou. E eu, ingenuamente, não sei, para tentar salvar a memória da pessoa, que era meu amigo, disse: não, ele não se suicidou, ele estava doente. E aí ele se atirou. Me corrijam, façam a leitura desse fato. Aonde que eu errei de fazer essa defesa? De uma certa forma ou de outra, o senhor acertou, porque é aquilo que ele disse:
de todos os prontuários constava alguma passagem por algum problema de ordem emocional no prontuário. Aí se diz assim, tá, e o restante? O restante ele não encontrou algo. Não quer dizer que não tinha. Não quer dizer que não tinha. Talvez ele tenha diminuído a dor desse familiar, dizendo que não foi ele que se matou, foi a doença. Mas é a doença que fez ele cometer. Inclusive, o irmão dessa pessoa foi na rádio local, uma cidade pequena, e disse, não, de verdade, o meu irmão se suicidou. Aí eu achei que ficou muito forte, digo, não, ele não se suicidou, ele estava doente, ele não queria se matar, mas ele morreu em função de uma doença. Uma coisa interessante é quando a gente diz dessa subnotificação também. Por isso que tem que ficar claro. Quando a gente fala que a cada 40 segundos, né, alguém comete suicídio no mundo, a gente sabe que isso é subnotificado, super subnotificado. Porque a pessoa tomou um monte de remédio, dormiu, amanheceu morta e o laudo veio como infarto.